Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Carta a Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Tiago 1, 5. Fecharam? Diz assim, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e se-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu vinha pensando esses dias, houve um rapaz, o nome dele era Ediomário. O Ediomário era um cidadão nordestino, de um povoado perto da minha casa, perto da onde eu moro, onde eu nasci. Onde eu moro não, eu moro aqui em São Paulo agora. Faz tempo, faz bastante tempo. E o Ediomário morava num povoado chamado Viração. Ele veio para São Paulo, como todo bom nordestino, vem para tentar vencer em São Paulo. E a pastora Janete tinha uma empresa de calçado, se eu não estiver enganado, ela deu uma oportunidade para o Ediomário trabalhar lá. E nessa oportunidade que a Janete deu para o Ediomário trabalhar lá, eles falaram de Jesus para o Ediomário. E o Ediomário foi para a igreja presbiteriana do Brás. O Ediomário era muito engraçado. Ele chegou como bem bronco, assim. E ele se converteu a Jesus, diga amém. E ele se converteu de uma maneira muito genuína. E você sabe como é que é o novo convertido? Ele se converte, ele está com muita sede de Deus, e ele quer as coisas do Senhor. E o Ediomário era muito engraçado, porque tinha um grupo de jovens lá na presbiteriana, e o pessoal cascava o bico do Ediomário, tirava um sarro dele, porque ele tinha um jeito todo estranho de dançar. Então, quando tocava assim, não for ao Senhor, ele batia a perninha dele e ficava assim. E eu queria dar um toque nele, né? Ediomário, diminui a perna aí, rapaz. Os caras tiravam barato mesmo. E o pessoal dava risada do Ediomário, mas ele não estava nem aí. Ele estava com muita sede de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dia, o Ediomário chegou para um presbítero da igreja. Preste atenção nisso. Um dia ele chegou, eu amo a questão da simplicidade da fé. Muitas vezes nós complicamos as coisas. Se nós fôssemos simples na fé, como nós cremos, por exemplo, que Jesus é o nosso Salvador, e nós agíssemos assim, nas atitudes de fé, nós alcançaremos muita coisa do Senhor. Só que parece que nós vamos ficando experientes, em vez de nós ficarmos simples na fé, a gente complica as coisas. Porque fala a verdade. Alguém um dia chegou para você e falou, Jesus morreu por você. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Aí você, num ato de fé, você entrega sua vida para o Senhor. E de uma maneira incrível, você está dentro de uma igreja. E quando você olha para você, você vê que você não era mais a mesma pessoa. Você não sabe explicar. Você não sabe definir. Mas uma coisa é certa. Você, de repente, não é mais a mesma pessoa. E você tem uma fé simples, que você não está vendo absolutamente nada, mas você sabe que Jesus morreu na cruz. Eu amo quando Jesus é questionado e por Tomé, e Tomé, Jesus na verdade não, os discípulos é questionado e diz, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mas quando Jesus aparece, Jesus se antecipa a ele e diz, está aqui, toca aqui, toca do meu lado. E Tomé diz, Rei meu e Deus meu. E Jesus diz, muito bem, porque você viu, você crê? Bem-aventurados que não viram e creram, está falando de nós. E sabe o que é bonito? A fé simples, ela move o braço de Deus. Porque nós cremos, simplesmente cremos. Eu tenho pensado muito nesses dias, eu quero ter a fé como uma criança. A criança está ali no muro, o papai está aqui, pula, filho, ele não vai ligar se vai se machucar, ele vai se atirar.
E o Ediomário chegou para um presbítero da igreja e fez uma pergunta crucial para a vida dele. Eu estava orando esses dias e comecei a lembrar muito da vida desse menino, por isso que eu quero falar com você aqui essa noite, e não quero me demorar muito, que já tem gente para falar aqui também, mas eu vou aqui entregar o que você está colocando no meu coração. Eu tenho pensado muito no Ediomário, porque ele chegou para um presbítero e ele fez uma pergunta para o presbítero que mudou a vida desse homem. Ele chegou para o presbítero e disse assim: como é que eu posso ter sabedoria? E graças a Deus, o presbítero foi sábio. Porque esse é o outro sentido. Às vezes a pessoa faz a pergunta certa e nós damos a resposta errada. Mas no caso do Ediomário, o presbítero foi sábio. E o presbítero disse: vá ler Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, e Deus vai dar. O Ediomário, sabe o que ele fez? Ele creu. E ele pediu. Só para você entender, ele voltou para o povoado dele, estabeleceu uma igreja, começou a dar aula de inglês. Ele não sabia nem falar português direito. Ele começou a ensinar inglês. Paz, meus senhores. O pessoal do povoado queria que o Ediomário fosse o prefeito. Sabe por quê? Porque reconheceram a sabedoria de Deus na vida dele. E uma pessoa que todo mundo dava risada do Messias, tá entendendo? Todo mundo rachava o bico dele. Jesus encheu ele de sabedoria, honrou ele no povoado dele, levantou ele, e ele se tornou um grande missionário. Eu estou dizendo tudo isso para dizer uma coisa para você muito simples. Quem é que não precisa de sabedoria? Sabedoria para gerenciar a sua própria vida. Sabedoria para dirigir o seu ministério. Sabedoria para tomar decisões. Quem é que não precisa de sabedoria? Quantas coisas vão mudar nas nossas vidas se nós tomarmos atitudes e direção com sabedoria de Deus? Eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, que o teu Deus e o meu Deus, Ele é a fonte da sabedoria. Que coisa tremenda! Deus é a fonte de toda sabedoria. E sabe o que Tiago está dizendo para nós? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça ao Senhor, porque Ele vai dar deliberadamente. Eu fico imaginando com uma palavra dessa, que o desejo do Pai é te fazer sábio. Para que a gente pare de bater tanta cabeça. Para que a gente pare de dar com os burros na água. Para que a gente erre menos. Deus quer nos fazer pessoas sábias. Quem dera se daqui desse grupo nós tivermos todo mundo sábio. Cuidado, vou chegar de novo. Quem dera, Deus levante muitas pessoas sábias aqui. Coisa linda! Vai mudar a sua vida. Talvez você nunca vai dar aula de inglês. Eu não pretendo dar aula de inglês. Mas Jesus me deu sabedoria. Eu conheci um apóstolo chamado apóstolo Davi. Ele tinha a unção de colocar a mão nas pessoas e as pessoas falavam inglês. E eu disse: meu filho, põe a mão aqui comigo. Puxa, eu falo alto, mesmo assim, vence o microfone sim. Tá bom. Eu disse: põe a mão sobre a minha cabeça aí. Ele disse: tem que estar embaixo do manto. E eu só ficando de olho nele, para ver se o manto vinha. Uma hora o manto veio. Não funcionou comigo. Meu inglês continua o mesmo. Meu yes é não. Mas até aí tudo bem. Tranquilo. Mas sabe que a Bíblia diz que se você pedir, Deus vai dar. Só que tem um detalhe aqui. Peça com. E o Tiago diz algo muito sério. Nada duvidando. Porque quem duvida, não pense que você vai alcançar alguma coisa. Eu amo o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. E é essa fé que Deus quer que nós tenhamos. Tem que acreditar que Ele existe. Porque quando nós acreditamos sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima crendo, Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus quer nos dar presente. E um presente que Deus quer nos dar é a sabedoria. Peça com fé, acreditando, porque aquele que pede com fé,
esse recebe. Irmãos, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que a nossa fé seja fé como da criança. Eu peço, creio e recebo. Eu tenho lido um livro, de novo, pela 15ª vez, ou 30ª vez, Heróis da Fé. Só que dessa vez eu estou lendo alguns personagens específicos. E eu estou impressionado com George Miller, considerado o homem da fé. Não tinha o que comer durante a noite. E disse, calma que Jesus vai dar. Ele disse, eu já disse para Jesus que eu não falo mais com ninguém humano. Eu vou pedir para Deus. Quando ele pedia para o Senhor, no outro dia, de maneira sobrenatural, as coisas aconteciam. Fé é simples. Acreditar que o Senhor existe. Precisa de sabedoria? Peça a Ele. Ele vai nos dar, em nome de Jesus. Amém? Há mais ou menos um mês e meio, o Edilmário entrou no canal da igreja, do YouTube, e mandou um abraço a todos da Água da Rocha. Faz um mês e meio isso. E eu lembrei dele. Ele já foi na tua casa, né? A paz, igreja. Glaucia, minha testemunha, que eu não colei do pastor José, já estava aberto o texto, tá? Que eu ia ler aqui. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Amém? Eu quero dar um testemunho. Na sexta-feira teve o culto lá em casa, né? E como eu não vim no domingo, aí eu vou dar testemunho hoje, tá? Amém. E foi eu que levei a palavra e eu falei sobre fé. E um dos textos que o Senhor me levou foi sobre Tomé e esse que você também declarou. Amém. E foi uma bênção, porque cada culto que está tendo lá em casa, o Senhor tem se derramado de uma forma sobrenatural. Eu glorifico o Senhor, porque se não fosse por Ele, de nada adiantaria. E tá indo algumas pessoas da minha família, né? Tá indo uma tia, uma prima. E durante a palavra, depois nós oramos e foi muito maravilhoso, porque elas foram muito quebrantadas e eu vi que elas olhavam com um olhar diferente, assim, né? Mas amém. Então, aí no domingo, a minha prima, ela falou assim, Érica, quero te falar uma coisa. Eu tenho ido na Umbanda, né, porque tenho buscado de todas as formas uma solução para os meus problemas. Só que, depois que comecei a vir no culto da sua casa, eu comecei a olhar de uma forma diferente, porque assim, fiquei impactada com a alegria e com a fé que vocês têm para falar de Jesus. Ela falou assim, eu quero essa alegria, eu quero essa fé, e eu não estou encontrando onde eu estou buscando, né? E eu me sinto vazia. E eu, assim, tem me chamado a atenção isso de vocês. Eu falei, isso é Jesus, né? Ela falou assim, aquele rapaz, o Edu, gente, que fé que é aquela? Ele falou, ela falou assim, eu quero aquela fé para mim, porque assim, é algo que eu nunca tinha visto. Vocês são alegres, vocês falam de uma forma assim diferente. Aí eu falei, amém. Então, assim, eu quero glorificar Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente tem fé, a gente agrada o coração do Pai. E o Senhor, ele começa a mover as águas, porque eu não imaginava que essa minha prima, ela fosse começar a ser tocada, não porque minha falta de fé, né? Não por nada, mas é porque, na verdade, ela estava muito dura de coração. E eu insistindo para ela ir nos cultos. E ela sempre dando uma desculpa, até que um dia ela decidiu ir. Agora ela quer ir em todos, inclusive ela quer vir para a igreja, quer conhecer a nossa igreja, ela quer entender um pouco mais. Aí ela ficou assim, mas eu quero entender, como que eu entendo? Eu falei, calma, calma, aos poucos você vai entendendo. Ela é porque eu fico imaginando, como vocês entendem? Eu leio a Bíblia, não entendo. Eu falei, calma, é todo um processo. Então eu glorifico a Deus, porque a cada dia tem sido maravilhoso. Os irmãos que estão fazendo a obra com a gente, eles também têm sido impactados. Todo mundo está trabalhando bastante lá, porque lá todo mundo tem que fazer de tudo, não é só ficar assistindo. E assim, as vizinhas que estão indo estão até pedindo para ser toda semana. Eu falei, calma, gente, né? Mas amém, eu glorifico a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso. E rapidinho, eu quero dar um outro testemunho. Não sei se, acho que muitos não sabem, o Luca, ele vai fazer 4 anos e ele tem problema com a fala. Ele não fala muito, ele está com atraso de linguagem, né?
E desde setembro do ano passado, nós estávamos numa fila de espera para ele passar com a fono especializada nessa área, porque tinha que ser uma que tratasse realmente a parte da atraso de linguagem. E pelo convênio estava demorando, porém para pagar era um pouco caro, então a gente ficou pela fé, esperando. E glórias ao Senhor, porque sexta-feira passada ele já foi chamado, e ele começou já, né, e amanhã já é a segunda vez que ele está indo, e eu glorifico a Deus por isso, porque nós estávamos um pouco aflitos com isso, porque no final do ano a professora dele falou, olha, Érica, precisa urgente, porque senão ele vai ficar atrasado esse ano, né, por conta que começa a desenvolver a leitura. Então, eu glorifico a Deus porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele faz tudo no tempo dEle, né? Eu glorifico a Deus por tudo porque Ele é maravilhoso. Jesus é tremendo. Paz, irmãos. O louvor estava tão bom, não estava? Foi bênção demais. Sentiu a presença de Deus? Sabe que eu desci ali na cadeirinha e eu olhei, a igreja está um pouco vazia hoje. Eu falei, puxa, seria tão bom se a igreja estivesse cheia, mas não, sabe, fica parecendo aquela coisa, porque está vazio, mas não é nesse sentido. A presença de Deus está nesse lugar. E o Senhor fala conosco nessa casa. E o que me dá é uma tristeza de saber que, de repente, os irmãos poderiam estar usufruindo dessa presença. Os irmãos poderiam estar adorando a Deus conosco. Eles poderiam estar sentindo essa unção e esse renovo do Senhor antes de chegar o sábado, antes de chegar o domingo, já dormir na presença de Deus, ter uma sexta-feira cheia da unção. Ele não precisa estar na igreja para isso, mas a igreja ajuda a um processo de coisas que nós recebemos no corpo. E nós precisamos aprender a usufruir o corpo. Então, você que está aqui comigo, eu quero te desafiar, mas eu estou te desafiando e me desafiando, que tem um espelho aqui que você não está vendo, mas tem. Então, existem duas coisas que a gente pode fazer. A primeira é orar, certo? Então, nós vamos orar para que o Senhor traga as pessoas, para que elas sejam abençoadas. Eu lembro que eu fazia Mackenzie, às vezes eu ficava naquelas aulas que, Senhor amado, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu ficava desesperada, que eu falava, meu Deus, está tendo culto na igreja, eu estou aqui nessa aula. Eu quero ir para a igreja e não podia ir para a igreja. E, de repente, tem um monte de gente que está em casa, que pode estar aqui conosco, mas acostumou que... né? Então, a primeira coisa, nós vamos orar. E a segunda, meu irmão e minha irmã, propaganda é a alma do negócio. Incentive a pessoa. Fala com ela, irmão, vem para a igreja, você está perdendo. Então, você precisa ir fazer o seu boca a boca para que os nossos irmãos não sejam privados de ser abençoados. Olha, parecia que tinha aqui umas 1000 pessoas cantando, a presença de Deus estava muito forte. Nós estamos ouvindo falar sobre fé nessa noite, ouvindo testemunhos. Ainda tem coisa para Jesus fazer nessa noite e eu não me conformo que os nossos irmãos sejam roubados. Você se conforma com isso? Então, nós vamos trabalhar, nós vamos orar e nós vamos convidá-los. Então, espero que, em nome de Jesus, quinta-feira já esteja a diferença. Erga as suas mãos, Pai. É um privilégio estar nessa casa que o Senhor tem preparado, nesse lugar para que nós nos reuníssemos em seu nome. Então, em nome de Jesus, nós intercedemos pelos nossos irmãos que não estão estudando, que não estão trabalhando, que têm esse tempo e que simplesmente não atentaram a estar aqui. Incomoda, toca no coração o Espírito Santo e traz essa vontade de estar conosco, te louvando neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, em Atos. Capítulo 5. Nós vamos ler 3 textos e depois a gente vai falar um pouquinho, tá? Atos 5, a partir do 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Atos 12,
6 a 10. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eu li certo? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Verso 9. Então, saindo, seguia o anjo, que eu pulei 8, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, a primeira porta, o anjo abriu, e essa segunda porta, a porta se abriu automaticamente. E por último, Lucas, capítulo 11, 9 e 10. Só 2 versos. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, estou lendo esses textos falando sobre portas, eu já te falo por que eu estou falando sobre porta. Mas aqui nós estamos, os 2 primeiros versos estão falando de portas físicas mesmo, e essa aqui está falando de uma porta espiritual. E a gente pode pensar em porta espiritual, porta como oportunidades na nossa vida. E o ponto é que as portas, elas sempre são abertas pelo Senhor. Vai ter porta que você vai precisar bater. Batei e abrir-se-vos-á. Mas tem porta que o anjo vai abrir. E tem porta que você só vai passar porque ela vai abrir automaticamente. Ô, glória, a gente quer que todas elas sejam automáticas. Mas não é assim. A nossa vida, Jesus não faz o copia e cola. Tem porta que você vai bater. E tem porta que você vai passar, que você nem viu que tinha porta, de tão rápido que foi. E tem porta que você vai esperar até que o anjo abra. Mas o ponto é que você nunca vai arrombar ou forçar uma porta. Queria tanto que a gente tivesse cantado aquela sua música lá, que tem a chave nas mãos, que fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha. Eu ia dar uma dica para ele, mas não ia dar. Mas o ponto é que tem portas que o Senhor vai abrir. As portas quem abre é o Senhor. O fato é, você está se colocando à frente de qual porta? Porque o Senhor tem a porta certa para abrir para você. Mas Ele vai abrir a porta que é certa para você. Se você se coloca à frente de uma porta que não é a que Deus colocou, ela não vai se abrir. E aí não é que você está orando errado, você está na posição errada ou na porta errada. Nunca force algo diante de Deus. Me lembro que com 20 e poucos anos eu estava pedindo muito uma coisa para o Senhor, e o Senhor me disse 3 vezes não. E eu não estou te falando assim, eu acho que Deus me disse não. Eu sabia que Deus tinha me dito, eu não vou te dar. Não. Mas, Senhor, eu quero. Não. Aí passava uma semana, eu esqueci, eu lembrava, eu pedia assim de novo. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo claramente. Se você me pedir mais uma vez, eu vou te dar. Mas eu senti o Espírito Santo bravo comigo, porque ele já tinha dito que não. E hoje eu olho para trás, eu falo, que louca, doida, varrida que eu era. Porque olha o livramento que Deus me deu. Porque a gente tem certeza que aquilo que a gente pede é bom e perfeito e agradável, mas só existe a vontade de uma pessoa que é boa, é perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Por mais que você ache que sua vontade é tudo isso, ela não é. A do Senhor para você é muito melhor. Então, tenha certeza que o Senhor está te conduzindo a portas, a lugar. Aliás, tenha certeza que você está sendo conduzido pelo Senhor. Porque que Ele vai abrir, vai. Aquilo que é de Deus, vai abrir. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. Ainda que você olha, meu Deus, mas isso é grande demais para mim. Eu lembro que eu descia assim, a Consolação, Lia, eu descia assim de ônibus, né? De ônibus. E aí eu prestei vestibular no Mackenzie 3 vezes. Aí eu olhei assim uma vez, aquele prédio enorme na Consolação, que primeiro é o cemitério, depois era a direção ali do Mackenzie, eu olhava e falava, meu Deus do céu,
Será que algum dia eu ainda vou conseguir entrar neste lugar? Aí depois de alguns anos fazendo faculdade, eu orava, meu Deus do céu, será que algum dia eu vou conseguir sair deste lugar? Conseguir entrar e conseguir sair, porque o Senhor abriu a porta. Essa não foi automática, essa eu tive que bater. Mas muitas coisas na minha vida, elas foram automáticas, como é na nossa. O ponto é que você precisa perseverar aí com fé. Por que eu estou falando essas coisas? Estava vendo um filme essa semana, chama Controle Total Absoluto, não lembro. E o ponto é assim, é tipo um computador tomou conta dos computadores. E aí o computador começou a dar uma ordem para que seres humanos fizessem as coisas. E a mulher estava assim, ou ela fazia ou o filho dela morria. Aquelas que vai lá e dá o final do filme. Mentira, você não sabe nem de que filme eu estou falando. Então fica tranquilo, spoiler. E aí, o computador começa a dar ordens. Então, ela tem que entrar num lugar, tipo Pentágono, ela tem que entrar nos lugares super secretos que tem que ter as senhas e tal. E ela estava saindo de um lugar e a porta estava fechada. E eu me lembro que a minha reação quando eu vi o filme foi, ela parou naquele lugar, ela esperou, a porta abriu e ela passou. E eu quase ouvi, sem querer espiritualizar as coisas, mas você vai me entender. Eu quase ouvi o Espírito Santo falar assim, ela creu. E eu falei, por que que eu não creio que as coisas vão se abrir? Por que que quando é comigo, no filme ela sabia que ia abrir, porque o computador estava mandando ela ir para aquele lugar. Então, para ela fazer a vontade do computador, a porta tinha que abrir. Entendeu o que eu estou falando? Sem querer comparar o nosso Deus ao computador, mas se o Senhor está querendo que você faça algo, e você precisa passar por aquele lugar, é certo que aquele lugar vai ter que se abrir para você. Como é que você vai fazer a vontade de Deus se Ele não viabilizar para que ela seja realizada? O ponto é, creia que Deus vai abrir aquilo que você não consegue. Deus vai fazer, vai viabilizar as coisas para que você possa fazer a vontade dEle. Por que que a gente tem tanta dificuldade? Eu escrevi aqui, ó. O computador sempre abria as portas. Por que que a mulher tinha certeza que a porta ia abrir? Porque o computador sempre fazia as coisas lá, tinha controle absoluto, que é o nome do filme, entendeu? Ele mudava o semáforo, ele abria a porta, ele fechava a porta, ele controlava todas as coisas. Quantas coisas o Senhor já não fez na nossa vida e quantas vezes Ele já não provou por A mais B que Ele é poderoso para Ele cumprir tudo o que Ele disse, que Ele vai abrir as portas, que Ele vai te capacitar, que tem coisas que você vai precisar se posicionar, mas que Ele vai à frente e Ele vai abrir tudo para você. Ele já provou que Ele é fiel, Ele já provou que Ele é poderoso, e porque a gente continua enfrentando situações que são difíceis e a gente volta a duvidar. Por isso que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança, para eu lembrar que aquele Deus que já fez no passado, Ele faz hoje e vai continuar fazendo enquanto for necessário, até que Jesus volte, aí é só glória, é só céu, é só festa, é outro momento. Mas até lá nós continuamos na dependência do Senhor fazer as coisas por nós. E para você fazer a vontade de Deus, você precisa chegar até certos lugares em que vai ser difícil. E aí os impossíveis, eles acontecem nessa situação. Você vai até onde é para você ir. E para você prosseguir, você vai depender de Deus? Conte com Ele. Vai ter porta que você vai bater? Vai. Estou cansado, eu sei. Também fico. Desanimei, eu sei. Também fico. Ah, mas eu já tentei outra vez. Lembra Pedro, quando foi Pedro, né? Tentou pescar a noite inteira. Jesus fala, olha, vai lá e pesca de novo ali. Eu estou quase vendo ele respirar fundo e falar, tá. Ia não. Viu, gente? Ia não. Mas debaixo dessa palavra. Então eu vou mais uma vez. Aí foi lá, teve que se matar para arrancar aquele monte de peixe lá da... Cara, é muito divertido, fala. A gente cansa. Mas pode ter certeza que para você experimentar das coisas maravilhosas do Senhor, você tem que se pôr em movimento. Até que você vai ter portas que você nem percebe. Ah, isso aqui era uma porta, mas eu já estou do outro lado, já passei. Abriu automaticamente. É quase como uma oração que você nem fez. Já aconteceu isso? Todo mundo aqui é do Senhor, já tem experiência assim? Coisa que você nem orou direito, você só pensou assim com Deus. Tipo, seria legal ser... Uau! Mas tem coisa que você vai ter que crer mais, perseverar mais, insistir mais oração.
mandar a alma calar a boca, porque ela vai ficar se levantando, querendo te convencer de que é tempo perdido. Mas você vai bater a porta que o Senhor tem para você e ela vai se abrir. Você vai passar em nome de Jesus. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Quem aqui não tem coisa que sabe? Às vezes é só uma portinha. Às vezes é um portal que você fala, meu Deus do céu, é ferrolho, é ferro, é laço, é muito pesado, é alto demais para mim. Que bom. Porque quando abrir e acontecer, a gente tem que reconhecer que foi Deus que fez. Amém? Então, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é Deus e Ele é galardoador. Que o Senhor nos ajude a nos depararmos com as portas da nossa vida e crermos que Ele é capaz de abrir independente do que for. Mas que o Senhor também nos livre de batermos nas portas erradas. Senhor, isso aqui é do Senhor, porque se for eu quero. E eu vou insistir até o fim. Também se não for, me tira desse lugar, porque eu quero ir para o lugar onde a sua vontade é realizada. Amém? Ficou muito confuso? Que bom, glória a Deus. E eu lembro de uma frase que eu citei domingo. Uma igreja que quer se mover no Espírito deve crer na capacidade dele, o Espírito Santo, de prover os meios para alcançar o fim. Ele mandou, você passa pela porta. Porque ele, Deus, proveu os meios para alcançar o fim. E aqueles que nela querem servir a Deus devem crer nos pequenos começos e na utilidade, etc, etc. Mas principalmente isso, se Deus falou, ele há de cumprir. É isso que ele está dizendo. O computador, no fim, fazia esse papel de Deus. Mas, na verdade, Deus não é um computador, ele é muito mais do que isso. Por favor, pegue aquela Bíblia para mim. Eu fico acanhado desse testemunho. Eu vou explicar por que fico acanhado. Segundo Crônicas 16. Pensei que estava marcado, mas já não está mais. Tudo bem, está assim. Eu disse que fico acanhado porque aqui fala a respeito de pessoas cujo coração é totalmente dele. E o meu não é. Porque se eu dou esse testemunho a meu respeito, eu estou me auto-glorificando. Estou dizendo que meu coração é totalmente do Senhor, e não é. Eu gostaria que fosse, mas a minha natureza carnal muitas vezes domina, e eu acho que você também deve sentir a mesma coisa com respeito a você mesmo. Mas a verdade que está aqui é tremenda. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu queria testemunhar que Deus tem se mostrado forte para comigo, apesar do meu coração não ser totalmente dele. Algumas vezes ele tem se mostrado, mas nesta quarta-feira, às 16h40, Deus se mostrou tremendamente forte para comigo. Eu louvo a Deus. E eu estava pensando nessa minha fraqueza de coração, eu estava pensando que aqueles cujo coração é reto, há uma certa semelhança com a colocação da palavra aqui. Eu lembro que existe um versículo da Bíblia, eu acho que é no Salmo 89, mas eu não vou abrir lá agora. Mas a palavra diz assim a respeito de Deus, Deus falando. Ele fala, achei Davi. É interessante, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E num determinado momento, passeando os olhos pela terra, ele achou Davi. É lógico que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas.
Isso é uma expressão que quer nos transmitir a ideia de que Deus está vigilante com a nossa vida, que Ele acompanha a nossa vida com interesse. Por isso, ele fez questão de registrar: achei Davi. E a Bíblia fala de Davi como um homem cujo coração era dele. Como é que fala? Um homem segundo o coração de Deus. Você conhece a vida de Davi? E você vai olhar para a vida dele, vai olhar para a sua e falar: bom, Davi também não era totalmente do Senhor. Mas, sabe, havia requisitos de que Deus queria ter numa pessoa, de retidão, de fé, de amor. E Davi estava recebendo do Espírito Santo estas coisas na sua unção. E louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus porque Ele cumpre a palavra, mesmo sabendo que meu coração não é totalmente do Senhor. Várias vezes na minha vida ele tem se mostrado tremendamente forte. E nesta quarta-feira, às 16h40, eu senti um grande impacto de Deus. Me perdoem, mas eu não vou dizer o que é. Basta você saber que Deus atendeu grande necessidade, porta aberta, porta escancarada, segundo a tua palavra. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, Cladeixo. Gosto quando ele vem falar que o coração dele não é totalmente Deus e tudo. E não vou ficar aqui rasgando seda porque não é por isso mesmo. É porque eu ia falar algo nessa direção. E você vai entender daqui a pouco. Vou começar em Jó. Vou começar por um texto que eu postei ontem. Alguns que acompanham o Facebook lá da igreja têm visto que eu estou postando um versículo por dia. E não sei muito bem o que passa na cabeça das pessoas, mas talvez alguns pensem que eu estou interessado em pregar ou dar minha porção de pão diário para todo mundo, mas não é uma coisa muito egoísta mesmo, tá? Eu estou fazendo a leitura da Bíblia, então para eu me obrigar a ler a Bíblia, então eu tenho que achar alguma coisa e postar, porque assim, na verdade eu estou fazendo uma prestação de contas, eu li a Bíblia, então está lá um versículo, mas é alguma coisa que Deus está falando comigo naquele dia. E ontem eu postei um versículo e eu fiquei muito feliz pelo comentário do Carlos, porque eu li o versículo e Deus tinha me falado exatamente aquilo. E eu queria que você fosse a Jó 17. Para quem não viu, porque, por exemplo, o Nenê não tem Facebook, né? Então ele não pode, coitado, a gente não quer privar o Nenê da bênção, né? Então, o pastor também não tem, né? Então a gente precisa que ele seja abençoado, né? Mas para chegar ao Jó 17, Deus tem me dado desta vez eu tenho lido o Jó de uma forma que o Senhor tem esclarecido para mim os argumentos e tem ficado tão evidente o desenrolar da conversa entre Jó e seus amigos da onça e tenho ficado muito feliz com a leitura. Mas quando chega o capítulo 15, você sabe, Jó estava passando, na verdade, por toda aquela dificuldade, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, né? O diabo, debaixo da autorização do Senhor, fazendo todo aquele movimento para que Jó blasfemasse contra Deus, né? Para que Jó fosse culpado diante de Deus de pecar com sua língua contra o Senhor. Jó, sem entender absolutamente nada, aqueles amigos começaram a jogar sentenças sobre ele. E eles vão procurando respostas filosóficas dentro do conhecimento que eles tinham das coisas divinas na cultura da época, tentando explicar por que é que estava acontecendo todo aquele embaraço com Jó. Mas depois que o Jó foi rebatendo os argumentos deles, eles começaram a acusar Jó de impiedade, de pecados, né? Então, no capítulo 15, por exemplo, ele faz, que era um deles, na verdade, foi o primeiro a falar, né? Começa a falar, então, por exemplo, que a boca de Jó estava condenando, porque o Jó se fazia de justo diante de Deus, e que é um absurdo, é uma prepotência, quando eu falo, eu sou muito justo, eu sou muito correto.
E existem, de fato, palavras de sabedoria nas coisas que eles estão falando, mas a questão é que Jó não era culpado. E eles estavam atacando Jó de várias impiedades aqui, né? E Jó, então, começa a se queixar no capítulo 16, pela forma como Deus estava tratando naquele momento. Apesar dele se queixar do tratamento, ele sabia, por exemplo, no 16, versículo 19, que ele sabia que a sua testemunha, aquele que o defenderia, estava no céu. Ele sabia que o próprio Deus, porque para Jó Deus estava punindo injustamente, mas ele tinha certeza de que o próprio Deus seria testemunha contra o próprio Deus, de alguma forma. Mas quando chega ao capítulo 17, Jó diz uma coisa que foi tão linda. No versículo 3, ele diz ao Senhor: dá-me um penhor, seja o meu fiador para contigo mesmo. Jó estava querendo uma oportunidade de ter um tete-a-tete com Deus, de justificar-se diante de Deus, mas ele sabia que ele não tinha condições de comparecer diante de Deus. E olha o que ele pede que Deus apresente um fiador que esteja no seu lugar. Seja o meu fiador para contigo mesmo. Jó estava profetizando Jesus Cristo. Esse versículo está falando de Jesus. E quando eu li isso, eu falei, mas que coisa incrível. Depois ele vai falar, eu sei que o meu Redentor vive. Mais para frente ele vai dizer isso. De alguma forma, Jó conseguia ver Jesus por trás de todas essas coisas. Dá-me um fiador para contigo mesmo. E ele fala, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Naquele momento, Jó não encontrava nem nos melhores amigos apoio para a sua situação. Ninguém estava disposto a dar o braço para ele. Ninguém estava disposto a ampará-lo na sua angústia. Então ele recorre ao próprio Deus e fala, Deus, não há alguém que possa me socorrer. Venha ao Senhor pleitear a minha causa por mim contra o Senhor mesmo. E o que foi que Deus fez com o próprio Filho? Deus transformou o Filho em pecado por nós e colocou o Filho na cruz por nós. E hoje Jesus advoga a nossa causa diante do Pai. Você conhece a história de Jó, o Senhor aparece diante dele, faz um inquérito no final, várias perguntas, né? E Jó tinha revelação sobre Deus, porque ele falou aqui no versículo 3, porque ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que se levantará um dia sobre a terra. E ele fala, um dia os meus olhos verão a Deus. Ele tinha certas revelações sobre Deus e ele era um homem justo e temente a Deus, porque o Senhor disse isso de Jó. Mas quando o Senhor se apresenta a Jó, você conhece o que ele disse no capítulo 42, né? Versículo 5, famosíssimo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existe uma progressão no nosso conhecimento do Senhor. O Senhor já nos vê puros, o Senhor já nos vê lavados por causa dos méritos do sangue de Jesus. Aos olhos do Senhor estamos limpos. Amém? Você crê nisso? O nosso escrito de dívida já foi encravado na cruz. E já foi rasgada a nossa culpa. A nossa sentença já foi cumprida por Cristo. De fato, isso aconteceu. Mas o nosso conhecimento do Senhor pode e precisa ser intensificado, aumentado. Jó conhecia o Senhor, mas de ouvir falar. Mas naquele momento ele estava passando a ter uma experiência diferente, mais intensa. Eu não vou dizer mais verdadeira, mas mais profunda com Deus. E olha o que ele fala no versículo 6. Por causa disso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas ele se fazia de justo. Ele dizia que não tinha pecado. Quando os amigos disseram, você está cheio de impiedade, você olhou para a mulher do outro, você fez isso, você fez aquilo. Ele falou, eu não fiz nada disso, eu não tenho culpa nenhuma. Qual é o meu pecado? Ele perguntava para Deus, o que foi que eu fiz? Ele se achava justo, mas neste momento, diante da presença do próprio Deus, ele falava, eu me abomino. O que a gente descobre? Que quanto mais a gente conhece do Senhor, menor a gente se sente. E é bom
Porque às vezes a gente fala assim, meu coração não é 100% de Deus. Isso não é falsa modéstia. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, menor a gente se vê. O exemplo é péssimo, mas uma coisa era eu ir ao estádio de futebol e ver o Corinthians lá na década de 80 jogar, então eu vi o Sócrates no campo. Uma coisa era ver o Sócrates, que tinha 1,90 m, lá longe. A gente ficava na arquibancada, o Corinthians metia 4 no Palmeiras, era coisa fácil naquela época. Faz tempo, né? Agora, mas é contra 10 contra 12, é legal. Vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Então, era legal, você via o jogador lá longe e a gente aqui, e a gente pensa que a gente tem o mesmo tamanho. Mas um dia, meu avô me levou lá ao Corinthians e uma menina de colegial resolveu fazer uma entrevista com o Sócrates. Eu não ia perder a oportunidade de ver de perto, né? Aí ele apareceu ali lá do campo, e eu fiquei bem na frente dele. 1,90 m. Eu sou baixo hoje, mas eu tinha 14 anos, né? Pergunta para minha mãe, assim, eu era menor do que a estante. Talvez um pouco, né? Eu acho que eu era menor, assim, né? Eu era muito pequeno, era muito pequeno. Então, de perto, vendo a grandeza do jogador, do atleta, eu me senti muito menor. E quanto mais próximo de onde a gente fica, mais convicção a gente tem do nosso tamanho. Eu estava falando de Jó, mas, na verdade, o que eu queria compartilhar são outros textos. E aí eu achei o gancho nisso tudo por causa desse versículo de ontem, que eu chorei, assim, quando eu vi. Tá? Aí eu dou carona por Ion sempre, a gente vem lá do Mackenzie. Eu falei, Ion, no meio da conversa, abra aí Jó 17:3, vê que versículo lindo, né? Eu fiquei apaixonado por esse versículo. Mande um fiador para conversar com o Senhor, porque eu não tenho aqui um. Mas eu queria falar um pouco sobre Paulo. E esses 3 versículos que eu vou ler, ouvi na Palavra da Vida. E me tocaram profundamente o coração. O pastor Clodoaldo pregou lá, e ele comentou no meio de uma das palestras, assim, e eu falei, mas que coisa linda. Eu vou começar por Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Acho que todos concordam aqui que Paulo talvez tenha sido o apóstolo mais importante, pelo menos no que tange a história da igreja, né? Pelo volume, a quantidade de obra que ele escreveu, né? E pelo espaço que ele ocupa no Novo Testamento, a gente pode reconhecer isso, né? Então, quando Paulo está escrevendo para o Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, é o que ele diz. Eu sou o menor dos apóstolos, e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele tinha consciência de que ele era um apóstolo, um enviado de Deus, e ele tinha uma posição de autoridade, de proeminência, dentro daquele contexto da igreja que se formava. Passaram alguns anos, e aí ele escreveu a carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios foi escrito depois de Coríntios, tá? E aí então ele escreve capítulo 3, versículo 8. Olha o que ele diz. A mim, o menor dos apóstolos, é isso que ele está falando? Ele já não se considera nem no grupo dos apóstolos, ele fala o menor de todos os santos. Me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo tinha deixado de ser apóstolo? Não, mas quando a gente, porque apóstolo, mestre, evangelista, pastor, muitas vezes são títulos que acabam criando certas diferenças e divisões de tamanho dentro do nosso contexto. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, isso é tão pequeno que a gente acaba se reconhecendo como mais um no meio de todos os santos. E ele fala, eu sou o menor de todos os santos. E o tempo passou e ele escreveu a primeira carta a Timóteo. A primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que ele diz aí. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é interessante que é cronológico. Ele se reconhece como o menor dos apóstolos, mas ele se aproxima mais de Deus na sua vida. Eu tenho que acreditar que conforme o tempo passou, ele se aproximou mais de Deus.
Ele fala, não, menor dos apóstolos, eu sou o menor dos crentes mesmo. E eu vejo a comunhão de Paulo com Deus se intensificando tanto que chega mais para frente e ele fala, Timóteo, eu não sou nem o menor dos santos, eu sou o maior dos pecadores. E eu tenho aprendido e tenho desejado isso desde janeiro. Quer conhecer uma pessoa que está aprendendo a andar junto com Jesus? É quando ela para de contar vantagem. E quando ela começa a reconhecer que apesar de tanto que ela caminhou, ainda falta muito. Cada vez mais. Porque quanto mais próximo do Senhor a gente fica, menor a gente se vê. Acho que foi por isso que João disse, convém que ele cresça. Quanto mais ele cresce, menor a gente fica. E quando a gente se distancia do Senhor, a gente começa a olhar para os outros ao nosso redor. Eu sou maior que ele, eu sou menor que ela, eu sou... Mas nada disso é importante. E Jó passou por essa experiência. Ele tinha uma visão, correta ou não, acerca de sua pessoa. Mas quando ele se viu tete a tete com Deus, porque foi o que ele pediu, né? Vem aqui falar comigo, vem aqui debater comigo. E quando Deus foi, ele falou, acho que ele pensou, por que eu fui dizer isso? Eu me abomino. E Paulo, ele encontra um fatídico com Jesus na estrada de Damasco. E ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos irmãos. Eu sou o maior dos pecadores. Mas Deus usa esses. Que seja assim na nossa vida. Que seja assim na nossa vida. Em nome de Jesus. Isso aí. Pé, por favor. Só lembrando a você que sábado não haverá culto aqui, porque nós vamos ter o Inovações Votorantim, ok? Então, ser uma bênção. Então não vem aqui que vai estar fechadinho aí. Bom? Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos falou. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.